Você não está perdendo dinheiro por causa do aplicativo. Na verdade, o aplicativo pode nem ser seu maior problema. Existe uma decisão silenciosa que milhares de motoristas tomam todos os dias, e ela pode custar muito mais do que qualquer corrida mal paga. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga essa profissão de motorista de aplicativo, beleza? Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você lembra quando você começou a dirigir pelos aplicativos? Talvez, naquela época, fosse mais fácil conseguir boas corridas. Os incentivos eram maiores. Muita gente entrou porque viu uma oportunidade real de mudar de vida. E de certa forma, aquilo era verdade. Só que o mercado mudou muito. Hoje existem muito mais motoristas, muito mais carros nas ruas e muito mais gente disputando as mesmas corridas. E eu não estou dizendo isso para culpar as plataformas ou dizer que alguém está perseguindo o motorista. Isso acontece em praticamente qualquer mercado onde a oferta aumenta muito. Agora pensa comigo, quando uma empresa sabe que consegue substituir um profissional rapidamente, o poder de negociação desse profissional naturalmente diminui, né? E é justamente aqui que muita gente começa a olhar apenas para o valor da corrida, para o bônus ou para as tarifas das corridas. Mas eu comecei a perceber que existe uma questão muito mais importante do que tudo isso, tá? Porque o maior risco dessa profissão não aparece na tela do aplicativo. Ele, na verdade, aparece silenciosamente, na forma como muitos motoristas estão construindo a própria vida. E aí, meu amigo, essa conversa começa a ficar um pouco mais séria, tá? Aliás, se você curte esse tipo de conteúdo, cara, se inscreve no canal agora mesmo, beleza? Depois de observar tudo isso, eu cheguei a uma conclusão que talvez você não espere. Na minha opinião, o aplicativo não é o maior problema. Faz uma pausa e pensa comigo, cara. Quantas pessoas entraram para dirigir dizendo a mesma coisa? Vai ser só por um tempo, vou organizar a minha vida, vou pagar minhas dívidas, depois eu volto a estudar, depois eu procuro outra oportunidade. E sem perceber, esse depois vai sendo adiado. Passa um ano, depois passam 3. Quando a pessoa olha para trás, 5 anos já se foram. E ela trabalhou duro, muito duro, cara. Não faltou esforço. O problema é que, enquanto ela acumulava quilometragem, deixou de acumular novas habilidades. E isso acontece de forma tão silenciosa que quase ninguém percebe. Porque uma coisa é fato, cara, dirigir coloca dinheiro na conta no final do dia. E quando as contas estão vencendo, parece que não existe tempo para pensar no amanhã. Mas existe uma pergunta que todo motorista deveria fazer a si mesmo. Enquanto você está investindo milhares de horas nessa profissão, você também está investindo em você? Porque trabalhar muito não é necessariamente a mesma coisa que evoluir, entende? E essa diferença pode decidir como será a sua vida daqui a 5 ou 10 anos. Existe uma coisa que nenhum motorista consegue negociar: o tempo. Todos os dias você liga o aplicativo, faz uma corrida, depois outra, depois mais uma. Quando percebe, o dia acabou. No dia seguinte, tudo começa de novo. E no meio dessa rotina, quase ninguém percebe que o tempo também está fazendo o trabalho dele, né? O carro vai envelhecendo, os custos vão aumentando, as regras vão mudando, a tecnologia avança, novos motoristas entram todos os dias. E você também está envelhecendo. Não estou dizendo isso para colocar nenhum medo em ninguém, cara. Estou dizendo porque essa é a realidade que todos nós enfrentamos. Agora, responde para você mesmo com sinceridade. Você está apenas pagando as contas desse mês ou está construindo uma vida mais segura para os próximos 10 anos? Porque existe uma diferença enorme, cara, entre trabalhar para sobreviver e trabalhar para conquistar liberdade. E talvez essa seja a pergunta mais importante desse vídeo, tá? Se amanhã o aplicativo deixasse de fazer sentido para você, por escolha ou por necessidade, qual habilidade, além de dirigir, seria capaz de sustentar a sua família? Se a resposta demorou para aparecer na sua cabeça, talvez esteja aí o verdadeiro alerta, tá? Não é sobre o aplicativo, é sobre o tempo que passa sem que a gente perceba o quanto deixou de investir em si mesmo. Mas eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui, cara. Eu não estou dizendo que dirigir por aplicativos é um erro, tá? Muito pelo contrário. Para muita gente, essa profissão foi a oportunidade que apareceu quando nenhuma outra apareceu. Foi ela que pagou as contas, foi ela que colocou comida na mesa, foi ela que ajudou muita gente a recomeçar. E isso merece muito respeito. O problema começa quando uma oportunidade deixa de ser um caminho e passa a ser o destino final. Porque o aplicativo pode fazer muito mais do que pagar as contas do mês. Ele pode financiar uma faculdade que você sempre quis, pode pagar um curso técnico,
Pode ajudar você a aprender uma nova profissão, pode ser o dinheiro para abrir um pequeno negócio, pode ser o início dos seus investimentos, pode comprar aquilo que ninguém consegue devolver depois. Opções para o seu futuro. Percebe a diferença, cara? Quando o aplicativo é o objetivo, você depende dele. Mas quando ele vira uma ferramenta, cada corrida passa a construir algo maior do que a renda de hoje, tá? Talvez a melhor decisão da sua vida tenha sido começar a dirigir, mas a próxima grande decisão é escolher para onde esse trabalho está levando você. Porque existe uma frase que eu gostaria que todo motorista guardasse, cara. Use o aplicativo para comprar tempo e construir oportunidades. Não entregue todo o seu futuro para uma única fonte de renda. Quando você muda essa forma de pensar, o aplicativo deixa de ser o fim da estrada e passa a ser apenas o veículo que pode levar você até o próximo destino. Então, vamos voltar à pergunta que eu fiz no início desse vídeo, cara. Você está perdendo dinheiro por causa dos aplicativos? Talvez. Mas depois de tudo que conversamos, eu acho que essa nem é a pergunta mais importante desse vídeo. A pergunta que realmente importa é outra. Se o aplicativo deixasse de existir amanhã, o que continuaria existindo dentro de você? Porque o carro pode ser vendido. A plataforma pode mudar. As regras podem mudar completamente. As tarifas, então, cara, nem se fala. Mas o conhecimento que você adquiriu, as habilidades que você desenvolveu, e o patrimônio que você construiu ao longo do tempo, ninguém tira de você. É isso que faz uma pessoa deixar de ser substituível. Dirigir por aplicativos não torna ninguém descartável. O que torna alguém vulnerável é passar anos dependendo de uma única fonte de renda, sem construir uma alternativa. Se esse vídeo fez você refletir, eu quero propor um desafio para você, cara. Hoje mesmo, antes de ligar o aplicativo, ou quando encerrar o seu dia, reserve alguns minutos para responder uma única pergunta. Qual é o próximo passo que eu posso dar para investir no meu futuro? Não precisa ser nada gigantesco, tá? Às vezes, um curso, um livro, aliás, foi por isso que eu deixei 2 livros na descrição desse vídeo, tá? São livros que mudaram a minha forma de enxergar os meus hábitos e como eu lido com o meu dinheiro. E eu acredito que pode fazer você refletir também, cara. Link dos livros aqui na descrição, beleza? Pode ser uma nova habilidade, ou simplesmente começar um plano que você vem adiando há anos, porque o melhor momento para construir uma segunda opção era alguns anos atrás. O segundo melhor momento é hoje, e agora eu quero ouvir de você, cara. Se amanhã o aplicativo deixasse de fazer sentido, qual seria o seu plano? Você já está construindo esse caminho ou ainda está esperando o momento certo? Escreve aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!